Fala comigo, estudante. Mateus 19 e o nosso desafio continua. Nós passamos de relance por esse assunto, um assunto triste que tira o sorriso do nosso rosto. E aqui em Mateus nós temos um desenvolvimento maior. Nós temos Jesus tratando sobre o tema do perdão e logo em seguida o texto diz: assim que ele acaba de proferir essas palavras, ele começa a falar sobre esse tema, a questão do divórcio. E aqui nós vamos reconhecer que esse é um tema que não existe uma unanimidade, não existe tanta harmonia assim entre os intérpretes, entre os estudiosos da Bíblia. Existe um determinado grupo que tem uma certa posição e um outro grupo que tem uma outra posição. Então, com muita humildade, nós vamos ler o texto, como vocês já fizeram aí, e eu quero destacar algumas questões sobre essa passagem. Mateus dá alguns detalhes a mais que os outros evangelistas não falaram, e por isso nós vamos ter um desenvolvimento maior hoje sobre esse assunto. A primeira coisa que nós precisamos ter em mente é que quando as pessoas chegam para perguntar a Jesus, olha, é permitido repudiar, e repudiar aqui é se desligar, né, se divorciar por qualquer causa, por qualquer motivo, Jesus tem algumas respostas iniciais. Ele responde, não é que ele foge da resposta, mas ele volta à tona, ele traz à tona alguns pontos importantes sobre esse assunto. A primeira questão é um retorno à origem do casamento. Ele volta lá no princípio e diz: o casamento, instituído por Deus, tem a ver com uma conexão onde as duas partes se conectam nessa aliança perpétua, divina e eterna, e eles passam a ser uma só carne. Então, é estranho nós considerarmos que agora essa única carne vai ter que se separar. Como é que isso funcionaria na prática? Isso não faz sentido quando a gente entende a dinâmica original, o plano A sobre o casamento. Ele diz: ambos se tornam uma só carne. Depois disso, o segundo ponto que ele traz à tona é em relação à instituição do casamento. Ele diz: o casamento foi algo instituído para ser durável, para não ter uma data de validade, para não ter uma data de vencimento. Não é um contrato por tempo determinado, como existem outros tipos de contratos. Pelo contrário, nós estamos falando de algo que deveria ser vitalício. Ele diz: ninguém separe o que Deus ajuntou. O casamento não deve ser desfeito, por motivo nenhum. O terceiro ponto que ele traz aqui é que o divórcio é uma espécie de gambiarra. Quando as pessoas continuam questionando Jesus sobre a legitimidade do divórcio, ele diz: não foi assim no princípio. Isso só aconteceu, Moisés só concedeu essa carta de divórcio para que casamentos fossem desconstruídos por conta do pecado de vocês, por conta da dureza do coração de vocês, que não consegue perdoar. E ele diz: por conta da dureza do coração é que Moisés permitiu que vocês repudiassem a sua mulher, mas não foi assim desde o princípio. A quarta consideração que nós vemos aqui é uma exceção. Nos evangelhos nós vamos encontrar apenas essa. Nas cartas, e principalmente naquilo que Paulo escreve, nós temos um amparo para uma segunda exceção. Nós não vamos falar disso agora, apenas quando chegarmos nela. Mas Jesus coloca uma única exceção para que nós, quando acontecer a situação que ele menciona aqui, termos a liberdade de recorrermos ao divórcio. E que exceção é essa? Ele diz: qualquer outro motivo que não seja relações sexuais ilícitas. A pessoa que se divorciar e casar com outra vai se tornar um adúltero, ou seja, é proibido em qualquer outro cenário um casamento ser desconstruído, exceto nos casos em que acontecer por parte
por uma das partes, uma traição, no caso aqui, um adultério, nos casos de relações sexuais ilícitas. E a palavra que ele usa originalmente é o termo grego porneia. Talvez alguns já tiveram contato com essa palavra. É a palavra que dá origem para o nosso termo no português pornografia, né, que seria mais uma variação desse tipo de pecado. É uma palavra que abrange várias coisas, inclusive o adultério. É uma palavra bem carregada, que tem muitas expressões dentro dela. A exceção que nós encontramos aqui seria esse caso, a constituição de um outro casamento, o divórcio e a constituição de um novo casamento. Em qualquer outro tipo de situação, seria algo que não pode acontecer. É isso que nós entendemos aqui com base na resposta de Jesus. E por último, o casamento, nós vemos que é um dom. Quando os discípulos escutam essa afirmação de que eles não poderiam jamais desconstruir essa união, essa aliança, esse pacto, eles dizem, poxa, então é complicado esse negócio, né? Entrar em uma aliança que não pode ser desfeita, apenas com essa única exceção. Aí Jesus diz, isso é um dom. Assim como o celibato, assim como pessoas vão passar talvez toda a sua vida sem se casarem, sem se envolver em algum relacionamento, o casamento também é um dom. Fazer uma aliança e levar essa aliança adiante até que a morte os separe, como é a expressão que nós conhecemos bem. Quem não entende essa exceção que Jesus está mencionando aqui, na maioria das vezes vão recorrer, por exemplo, a um argumento dos destinatários dessa carta, desse evangelho. E eles dizem que, por ser um público originalmente judeu, que é o alvo, que são os destinatários de Mateus aqui, na hora de redigir o seu evangelho, o evangelista estaria falando aqui do período do desposamento, que é algo semelhante ao que acontece com Maria e José, que nós já estudamos aqui. Era uma espécie de noivado. Então, essas pessoas que interpretam dessa maneira dizem, nesse período, no período de noivado, se acontecesse algum tipo de traição, a pessoa poderia abrir mão do seu voto, do seu pré-contrato de casamento, que não era bem um noivado nos moldes que a gente tem, e poderia construir uma outra família, poderia começar uma nova relação e se envolver em um outro casamento. Esse é um dos argumentos. Eu acredito que esse argumento tem algumas fragilidades e, por isso, talvez a melhor alternativa, a melhor interpretação seja seguir de forma literal o que está acontecendo aqui. Um outro detalhe, que as pessoas que defendem essa posição de que a exceção aqui não seria válida para todos os cristãos de todos os tempos, porque não está falando do casamento em si, usam o fato de que os outros evangelistas não mencionam essa cláusula. Então, esse é um dos argumentos utilizados. Mas cabe ao estudante, ao leitor, fazer a avaliação devida e tudo de acordo com um esforço máximo e maior de manter a família intacta. A solução para todos os tipos de pecados e problemas está aí no capítulo 18. Nós já estudamos a parábola do servo que não queria perdoar. E dependente da intensidade, dependente do tipo do pecado, o caminho e a resposta bíblica vai ser sempre o perdão. É o que nós estamos vendo aqui. Por mais doloroso que seja isso, por mais que isso seja um dos piores desvios que nós podemos imaginar, o aconselhamento, a recomendação bíblica é que sempre seja o caminho escolhido, o caminho da reconstituição, o caminho da reconciliação, o caminho do perdão para que essa família não seja destruída, independente do tipo de infração, de erro. Estamos falando de um caso aqui específico, mas nós temos outros tipos de problemas e a recomendação bíblica vai ser sempre a continuidade, a manutenção do casamento. Depois disso, nós temos, em segundo lugar, o episódio das crianças, e como nós já desenvolvemos aqui, é uma revisão onde Jesus repreende os seus discípulos dizendo, deixem vir a mim as crianças, deixem vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus.
Aquele que não me receber como uma criança faz, com o coração aberto, com a inocência, com a inteireza do coração, né, se agarrando a isso com todas as forças, não pode entrar no meu reino. E aparece também a revisão do episódio do jovem rico. Ele diz: que farei de bom para herdar a vida eterna? E nós já vemos aqui uma pergunta errada, porque nós não podemos fazer nada de bom para conseguirmos acessar a nossa salvação. A única coisa que cabe a nós não é boas obras, não é sacrifícios, mas é crer e nos arrependermos dos nossos pecados. E por isso Jesus tem que contemplar aquele homem indo embora, porque depois de recomendar que ele abra mão de toda a sua riqueza, porque ele conhecia o coração daquele jovem, ele vai embora porque tinha muitas propriedades. Quando os discípulos veem que aquele homem não renunciou a tudo que tinha, coisa que os discípulos tinham feito, eles perguntam: e nós, mestre? Jesus diz: calma, a recompensa de vocês vai chegar. Na eternidade vocês serão recompensados por toda a renúncia, por toda a entrega, toda a doação que vocês fizeram. Que Deus nos ajude na continuidade do nosso desafio.